Aqui estamos reunidos, Senhor, compartilhando a Tua luz, o Teu amor e a Tua verdade. Agradecemos as bênçãos desse dia, em especial desse momento que aqui nos reunimos, para compartilhar ideias, sentimentos, buscando em Ti a inspiração, o apoio, para que possamos compor de maneira favorável, engrandecendo nossa alma na busca da nossa perfeição. Nos dê paz, equilíbrio, discernimento, e que possamos, junto aos mensageiros, em especial rogamos a ação de Bezerra de Menezes, de Ernesto Miller, Napoleão Laureano, Leonardo Correia e da nossa querida Jonatina, nos inspirar, nos envolver nessa ação positiva, trazendo as intuições necessárias aos nossos objetivos. E amparados na Tua luz, Senhor, em Teu nome, em nome de toda essa equipe divina que nos acolhe, pedimos a permissão, dando então início ao nosso estudo da noite de hoje. Muito bem, gente. Só uma noticiazinha, eu tive no Mednesp, que é o evento nacional da Ação Médica Espírita, que esse ano foi em Maceió, e fiquei impressionado com os trabalhos apresentados, da relação da física quântica com os neurotransmissores, assim, que são os microtópicos que levam informações e como é que estão percebendo a relação da glândula pineal com a neuroatividade, uma série de processos que envolvem a questão fisiológica e espiritual. Tem também uma pessoa de Portugal que fez um trabalho bem bonito sobre pacientes terminais. Então, é bem interessante. Se der tempo em algum momento, talvez eu possa trazer alguma informação mais pormenorizada de algum tema que foi trazido, essa relação da sinapse, do neurônio com os neuropeptídeos e assim por diante, como é que se dá esse processo todo no cérebro, foi bem interessante. E quem é que está fazendo essa pesquisa? Várias pessoas. Tem gente em São Paulo, tem gente em Goiás, né? Goiás é excelente, tem um trabalho maravilhoso. O Alexandre Moreira, está em Juiz de Fora agora, tem vários pesquisadores e gente de fora também, falando pesquisadores de fora também como referência ao trabalho deles. Eu me refiro a isso porque com o nome deles, talvez eles tenham sites com um trabalho. Ou algum artigo, né? Algum artigo. Eu acho que se você entrar na AME de cada estado, AME Goiás, AME São Paulo, para ver se você encontra o artigo deles lá interessante. E quem está estudando a pineal? Quem esse nome? Quem é? The Game? AME é São Médico Sim, Espírita. mas tu falou em Alexandre. Alexandre Moreira. Alexandre. Ele está onde? Juiz de Fora? Ele era de São Paulo, está em Minas Gerais, acho que na faculdade lá do aula lá, coordenando um grupo de pesquisa. Tem vários pesquisadores, Tem um médico que está estudando a parte morfológica da pineal, vai lá no microscópio eletrônico, descobriu que dentro dela tem uns cristais. Cristais, tem toda uma teoria sobre os cristais. Mas esse cara descobriu, comprovou essa teoria, eu não sei, não lembro do nome dele, é brasileiro, é um médico. Sim, O Sérgio Filipe. Sérgio Filipe, Eu acho que é esse aí. Sérgio Oliveira, mas tem mais pessoas pesquisando nessa Sérgio Filipe. É porque o Sérgio Filipe, eu acho que há muitos anos atrás, quando teve o Mednesp aqui na UFES, né? Ele apresentou. Ele está mais parado agora. Né? Agora tem outros pesquisadores que estão mais atuantes, mas ele tem um trabalho bem interessante nessa área. Né? Já tem mais gente pesquisando também. A questão toda que se discute é a dúvida se a cristalização é uma coisa normal, se é uma coisa ligada à mediunidade, ou se tem alguma coisa ligada a um pensamento inferior. Tem hipótese que a cristalização ocorre
isso foi percebido. Agora, se a cristalização tem a ver com a mediunidade, ou com um tipo especial de natureza espiritual da pessoa, isso eles estão querendo esmiuçar, porque não dá para afirmar categoricamente ainda, né? Mas são cristalzinhos, parece cristais de ametista, Então nem, Isso é a roxinha, então nem todas as hipófises têm cristais? Sim, nem todas se falam cristais. Ah, é? Umas Eu marcas achei que menos. era parte. Vai ter uma variedade na quantidade. Eu me lembro da pesquisa do Sérgio, que tinha variava de acordo com a quantidade. E elas se movimentavam de acordo com uma influência, uma energia exterior. Era alguma coisa assim. Tem hipóteses sendo formuladas, né? Não tem nada conclusivo ainda, mas que algumas pessoas falam mais cristais do que o outro, Isso aparece na ressonância? Não, eles fazem também em cérebros de pessoas desencarnadas, né? Eles vão e quebram, abrem, né? Mostram, né? Eles tiram foto no microscópio, mostram os cristais bem. Porque a pineal, né, tá ligado de um lado à questão da maturidade sexual, né? Mas ela é a glândula que tem a ver com ela que abre os canais espirituais do passado no adolescente. E ela é diretamente está ligada com toda a dinâmica dessa relação do mundo espiritual com as questões nossas, internas, né? Então, ela é grande da mente, né? E que a gente estimula da atividade o poder mental, por exemplo, mentalizar uma coisa, conseguir. Eu acho que ela é mais no sentido de fazer a conexão e gerenciar do que a questão do poder, porque quando se concentra, várias áreas do céu são ativadas, né? Então, depende. Exatamente ela. Então, mas ela é a grande, digamos, talvez organizadora e faz a conexão entre os estímulos e informações de um campo e do outro campo material e espiritual, né? Mas eu ia perguntar em relação à mediunidade, tem essa dúvida, se os médios têm mais ostensivamente cristais ou não. Ou se isso se desenvolve ao longo do. Isso a pessoa pode desenvolver. Isso não está definido. Não está definido, né? Porque é difícil. Então, se é uma predisposição física que a gente já vem. Tem que ver melhor nisso. Ele tinha uma hipótese que tinha a ver com mediunidade, o Sérgio Felipe. Mas alguns pesquisadores estão questionando isso. Então, aprimorando a pesquisa para poder realmente avaliar melhor. E na obra de André Luiz, eu não tem nada Tem. vinculado a isso. Tem. Eu estava tentando buscar Tem um livro dele. na cabeça, mas não lembro. Acho que é Missionários da Luz, né? Que fala Pessoal da sobre... Luz fala. Ou nos domínios da mediunidade. E os mensageiros, segundo capítulo, acho que é epífise, né? Que é nome para pineal, epífise. Que é o nome, acho que eu não sei se é os mensageiros ou o pessoal da Luz, tem um deles que o segundo capítulo é sobre epífise. O nome do capítulo é epífise. Né? Mas não é só livro, ele fala também em outros livros. Ok, então, mas nosso assunto hoje é tão importante como o negócio da pineal, que é relacionamento. Acho que esse tempo é mais sentido assim. O que vocês. Como é que vocês consideram essa questão do relacionamento? Em termos assim, o que move uma relação? No geral, assim, que as pessoas buscam uma relação. A relação sexual. No geral, assim, o anseio das pessoas. Em geral. Se comunicar, sem fazer alguma troca. É aquilo que se busca na hora, porque às vezes pode ser um relacionamento passageiro, por exemplo, numa
afetivo amoroso. Ah, A gente anseia numa relação amorosa, uma relação afetiva com outra pessoa. Acho que é complementação. Complementação. afinidade. Eu acho que é um crescimento. Um crescimento, complementar-se. Que a gente não se compartilha. Que a gente não se sente inteiro sozinho, né? A gente se completa primeiro com o outro. Essa relação com Eu o acho outro. que a gente tentar se sentir inteiro, nem todo também, pra gente já estar junto. Não, mas A história da sem o outra outro. metade da laranja. Sem o outro é isso. Mas o nosso a gente quer a perfeição. A perfeição. Tem que A ser- gente não tem as teorias, mas na verdade a maioria quer a perfeição. Por isso que é a o maioria quer mais receber do que dar nessa relação. Né? a idealização. Se tu admite a teoria das almas gêmeas, eu acho que é uma busca que a pessoa tem e tateando no escuro, né? Eu li ou ouvi alguma coisa sobre, na psicologia até, que tu constrói uma imagem e aí tu vai atrás de completar aquela imagem. Não interessa se a pessoa é ou não é aquilo, tu quer que ela seja aquilo que está na tua imagem. Mas se a gente admite a teoria das almas gêmeas, é uma quase que uma busca Eu acho que é uma troca. instintiva, né? Mas isso Necessidade da que, pessoa diferente. mas isso que ele está dizendo é o que eu chamo de da perfeição, idealização. Porque tu resolve como deve ser, e daí tu projeta, né? Eu acho que é o que mais acontece. Tu idealiza. E E a a pessoa idealização. te atenda, né? Completar. Então, mais do que tu dá, tu tá, na verdade, tu tá buscando alguma coisa, tu quer alguma coisa para ti, né? Mais do que tu tá nessa ideia de compartilhar, de dividir e tal. Mas no fundo, tu tá mais buscando alguma coisa para ti. Acho que é mais egoísta esse sentimento que o amor de uma forma idealizada não é egoísta, ele é mais dar sem querer receber, né? Eu acho que é um sentimento. Então, esse nosso conceito de amor na Idealizar, relação, depois não é bem amor, é uma outra idealiza o coisa. melhor, mas o melhor para ti te favorecer. Porque não. Eu acho que tem as duas coisas. Eu acho que a gente entra num contrato onde ambos querem alguma coisa. E isso alguma coisa pode ser muito amor. Só que a forma como cada um idealiza o outro é que às vezes traz frustrações. E aí por isso as dificuldades. Vocês falam basicamente duas coisas importantes, né? Que tem a ver com o comportamento humano nas relações amorosas. Um é a falta. O quê? A falta. A gente se move muito pela falta. A nossa incompletude, a nossa falta, né? Isso é uma das coisas que tem muita teoria em psicologia, sociologia, né? A própria Sponville, naquele livro, fala também desse amor pela falta. Então, na verdade, isso é um amor narcísico. A gente ama não o outro, mas aquilo que O outro que nós necessitamos em relação ao que o outro representa. Né? Então, a grande maioria das pessoas, né, mesmo que elas dizem, eu te amo tanto, eu gosto muito de ti, é tudo a minha vida, às vezes não é o outro, né? É a minha necessidade. Então, esse movimento pela falta, ele é muito comum, né? Só que hoje em dia as coisas estão num tal nível que transcende a falta da completude, a falta amorosa. As pessoas estão, digamos assim, com outras necessidades também, né? E buscam os parceiros muitas vezes completamente desvinculado da questão afetiva, né? A falta que move hoje em dia, muitas vezes, é bem mais do que a questão do afeto, né? Ou de uma necessidade intersexual. As pessoas às vezes buscam um parceiro pelo poder aquisitivo que a pessoa tem, ou pela fama O status. que ela tem. de forma racional. Mas tu acha que isso é uma coisa moderna? Eu acho que isso é mais presente atualmente. É mais presente atualmente. Eu achei que isso aí era uma questão assim, meio que sempre assim. Não, mas antes tinha uma questão do amor romântico, de um ideal, de um casamento. Tinha sempre pessoas interessantes, sempre tiveram. Mas hoje em dia isso está banalizado, as pessoas
né, estão muito Tanto individualistas. é que casam muito fácil e descasam muito fácil. Então, há muito esse jogo de interesse está mais presente e mais até, digamos assim, socialmente aceito, assimilado pelo mundo. Né? Eu quero uma pessoa que me dê tal coisa, não quero isso. Né? Eu quero, então as pessoas acabam até assumindo muitas vezes, né? Que uma relação não parte pelo que a relação pode dar enquanto construção a dois, mas enquanto o outro pode dar enquanto necessidade pessoal minha em relação não à relação, ao mundo. Né? Então isso é uma das questões básicas, né? Quer dizer, o ser humano não é um ser humano pleno, né? A gente é um ser humano ainda que vai levar muito tempo para chegar numa consciência, numa condição de completude. Né? Então, essa falta é uma falta original, né? É um anseio que vem lá desde que a gente sai como uma mona divina, né? Quer dizer, há um anseio de voltar àquele lugar original, que é a nossa comunhão com Deus. Isso também te projeta no outro. Né? Quer dizer, esse mito, né, então, junto com a falta, vem um segundo aspecto, que é o mito da plenitude. Né? Que existe um anseio inconsciente, né, que é natural, instintivo na gente. O Ângelo Agarroa, aquele livro Grandes Pequenos Problemas, que é fêmea, ele tem um capítulo o problema do amor. É muito bom o livro. E ele fala que inconscientemente a gente sempre busca o que é melhor. Há um anseio inconsciente pelo melhor. Né? Mesmo que seja melhor, muitas vezes parece não ser melhor. Assim, se enganar, e ele vai explicando isso, porque é como se a gente projetasse na realidade esse anseio primordial da busca de Deus. Né? Assim ele faz a comparação, assim como a plantinha busca o sol, que o sol representa a vida para ela, e ela não pode viver sem o sol, então há um instinto, um movimento natural de direção ao sol. A alma anseia também por Deus, né? Assim pelo melhor. Só que nesse ansiar pelo que é melhor, a gente se atrapalha bastante, né? E, digamos assim, talvez aquele pense que seja o melhor, está buscando talvez o melhor, mas muitas vezes o melhor está ilusoriamente atrapalhado pelo ego. Né? O nosso ego, né? Ele acaba criando conceitos equivocados, necessidades emocionais nossas que vêm de dificuldades, seja dessa vida, outras vidas, que a gente acaba ficando prisioneiro, né, desses nós neuróticos e repetindo padrões, né, preso ali. Né. Tudo que a gente não soluciona volta de uma maneira nessa vida. Né. A vida é circular. Né. Então, há uma tendência de repetir padrões. Então, nós temos esses dois aspectos bem presentes nas relações afetivas. Um é a falta, né, as necessidades internas, e outro é o anseio dessa plenitude, dessa completude aí, que ninguém casa, né, no geral, pensando que vai separar amanhã. Né, a gente espera que dê certo, né? Só que esse der certo, muitas vezes, é recheado de exigências e constrangimentos. Né? E o que vai dizer o seguinte: as relações humanas são relações de constrangimentos e exigências. É muito otimista. E isso gera uma perda de liberdade nas relações, o que provoca geralmente conflito e uma resolução não muito favorável. Eu disse que só a objetividade garante uma verdadeira relação. Ele afirma que só a objetividade garante uma verdadeira relação. Por quê? Porque a questão subjetiva,
tem a ver com as nossas questões internas, né? A gente subjetiva as coisas, a gente dá valor para as coisas, né? Então, se a gente vai com uma relação muito subjetivada, que o outro representa a minha mãe, ou meu pai, ou representa um modelo de mulher, que, né, uma mulher super poderosa, uma mulher submissa, uma mulher maternal, ou um homem galanteador, romântico, delicado, ou um macho que vai me proteger, né? Que de repente a gente vai subjetivando e outras coisas inconscientes, aí realmente a tendência da gente é colar essa imagem interna, que muitas vezes É essa idealização que eu estava falando. que não é o outro, né? Idealização. O que é objetivar então nesse caso? Objetivar é enxergar o outro como ele é. É enxergar o outro como ele é. E tu também te enxergar como tu é. Tu não ajudou muito nessa história. Ele, na vida real, ele fez isso, né? Eu tentou fazer isso, mas não sei se me conseguiu. Eu não entendi. Dele, né? Dualmente. Eu não entendi aqueles dois aspectos que tu falasse ali, do complemento e da busca da divindade, da perfeição. Por que eu estou associando a busca da perfeição divina com a busca do outro? Até me lembro daquela corrida de antigamente, a corrida das 3 pernas, nas brincadeiras, né? Tu amarra uma perna na outra e aí tu vai correr, muito mais difícil. Se tu quer correr em direção a Deus, eu acho mais fácil correr sozinho. Então eu não entendi qual é a relação que tu fez. Não é correr a Deus. Não, na direção da perfeição divina. Sim, não é correr a Deus como um outro. Se fosse assim, seria legal. Mas tu colocou agora... É um problema platônico, né? Quando o casal deixa de olhar um para o outro, os dois olham para a mesma direção que é para o alto. Essa visão de amor de Platão. Seria bem mais... Né? A verdade, tu está dizendo assim, que o outro atrapalha. Não, é que tu dissesse que tem 2 correntes, né? Na corrida de 3 pernas atrapalha. Mas é que o outro é necessário. O outro é uma prova boa para você. Tu sofre tanto, tu paga todos os teus pecados, que tu transcende, né? Tá, então me explica o que tu disseste agora. Não, eu estou falando que tu acaba buscando Deus no outro. O Deus transcendente, imanente, transcendente? Não, tu elege a pessoa como se fosse uma divindade. Tu projeta nele o céu teu no outro. Não tem pessoas que o outro é tudo para a sua vida, e se a pessoa sai, quase morre, tem depressão, fica 20 anos preso, sonhando, suspirando pelo vento, ou achando que vai mudar o outro, continua sonhando. Mas isso é um objetivo? Não, essa é Isso é subjetivo, né? Isso. Aquele que morre de amor quando o outro se vai, ele subjetivou o outro. Subjetivou. Mas estou dizendo, esse anseio, há 2 movimentos. Tu se move pela falta e por essa completude idealizada do outro. Né? São 2 coisas que te movem. Né? Então, e os 2 é da falta. Seja uma falta de carência, seja uma falta de um anseio desse sentimento original que todos carregamos, mas daí na busca dessa completude. Mas o problema é que tu busca no outro, tu projeta no outro, e o outro não vai dar conta disso. Né? Os americanos gostam muito de pesquisa, né? Então eles fizeram uma pesquisa sobre casais separados, e eles chegaram à conclusão que aquelas pessoas que põem muita energia no casamento, põem o casamento no centro de sua vida, ou o outro no centro da sua vida como uma das coisas mais importantes, a chance de dar errado é muito maior do que aquele que não põe o casamento em primeiro lugar. Pelo grau de exigência? Pelo grau de exigência, de expectativa, de emoção que se mistura, coisas que acabam vindo em função disso. Nós vimos no ano passado que a gente tem um aspecto dual, tudo é dual, né? Então a gente viu ali naquelas funções racional, irracional, sentimento, pensamento, que nós temos um aspecto dual, né? O superior, racional. Isso tem alguma coisa a ver com essa escolha? Por exemplo, se eu fosse objetivar essa escolha, eu poderia fazer uma autoanálise para eu me enquadrar naquelas funções ali. E o que seria ideal? É o complemento ou a igualdade? Não. Não é por aí, não. Não? A gente não pode psicologizar o amor. Como? A gente não pode psicologizar o amor. Isso aqui é psicologizar então, se eu pensar na função racional. Psicologizar.
Porque o amor é um mistério. É importante que continue sendo um mistério. O que me leva a amar uma pessoa é um mistério. Né? Tu vai gostar daquela criaturinha. Aquela, justamente aquela. Né? Tem questões espirituais, tem questões kármicas, tem questões de afinidade, tem questões de almas gêmeas, tem todas essas questões envolvidas que a gente não consegue nem abarcar com a nossa consciência, não consegue dimensionar o que está em jogo ali. Então é uma questão, a questão do que move é um mistério. Agora, objetivar é tu poder enxergar a pessoa como ela é. E tu também, para que as tuas necessidades não sejam projetadas e tu obrigue a pessoa ou pressione que ela possa corresponder a ela. Tem que saber separar. Bem, eu preciso de uma mulher que me mande. Né? Mas não preciso agora, né, sempre ter a mulher na minha costa para poder dar na minha vida. Né? Fica complicado. Né? Ou preciso de uma mulher que seja compreensiva por causa dos meus ideais. Né? Mas nem sempre a pessoa vai ser. Né? Eu não posso exigir isso dela, né? Quer dizer, tu vai ter que lidar com aquela realidade. Se tu enxergar onde tu está pisando, o terreno que tu está cultivando, é muito mais fácil de cultivar, mesmo que tenha toda a aridez e pedras e dificuldades que advém desse cultivo. Mas tu sabe o preço que tu está pagando. Né? É o preço, é espinhento, é lamacento, mas é o terreno que me cabe. Eu vou encarar. Agora, se eu achar que não é aquilo e querer enxergar outra coisa, aí eu vou me quebrar, mais fácil. Né? Então não é uma questão de uma escolha ideal. Não, eu tenho uma função sentimento, preciso de uma função pensamento, eu tenho uma ânima, eu sou uma pessoa muito dura, então eu preciso de uma pessoa que seja afável, ou eu sou mais pé no chão, então eu preciso de uma pessoa mais sonhadora. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? O que move as relações são outras coisas. E o que move a relação, então? Do ponto de vista... Mas tu vê, o Divaldo relatou numa palestra dele, ou num círculo pequeno de amigos, que ele teve um encontro com uma alma gêmea uma época e ele optou pela causa, pela missão. Sim. Então ele foi bem objetivo. Olha, claro, eu teria todos os motivos do mundo para largar tudo e ficar com a pessoa. Mas tá muito louco. Nem sempre tu casa com a tua alma gêmea. mas ele encontrou E tu pode encontrar. e renunciou. Não é a missão dessa Mas E essa escolha aí? a alma gêmea não está lá só para casar. Aí que está. Se tu pegar a mitologia grega, tu vai ver que tem vários tipos de parceria de casamento. Então, a gente não tem, o mundo ocidental é um mundo muito ainda vitoriano, na época, positivista, de uma estrutura única, dada culturalmente. Então, a gente tem parece um modelo único de relacionamento, né? Que agora está mudando. O homem tem tal função, a mulher tem tal função, e a relação tem que ser assim. Né? E se a gente vê na mitologia grega, tinha vários tipos de casamento, vários tipos de parceria, cada um conforme o tipo de Deus. Né? Não é só Zeus e Hera, o grande Deus do Olimpo, como de casamento. Né? Tem Ares e Afrodite, e assim vai várias formas de modelos de casamento. Todos héteros? Não, nem todos héteros. Tem Apolo e Jacinto. Então tem uma base para o movimento atual Tem naquela mitologia. Apolo, na verdade, coitado, nunca foi muito feliz nas relações dele. Sempre são trágicas, né? Então, se tu vê esses modelos como padrões arquetípicos de casamento, a gente vai ver que as parcerias do casamento não são movidas pelos deuses por completude ou pela falta. Então, na verdade, nós temos esse anseio egóico, né, de nos mover pela falta, né, pela plenitude nessa fantasia da tal felicidade. De buscar no outro a nossa realização, porque
nos faça felizes, que nos preencha os nossos anseios, né? Mas tem um livro do Gabriel Craig, O Casamento Está Morto, Viva o Casamento, eu acho que eu já comentei esse livro com vocês, que ele diz: o que move o casamento não deve ser a completude nem a felicidade. Tu não pode precisar do outro. É o que move o casamento. Ele é um cara que não é espiritualista, é um psicólogo suíço. Nota-se. Como é o nome? Não, do livro? O casamento está morto, ponto de ligação. Viva o casamento. Que mora Ah, Viva o casamento. O salvamento da alma. Opa. Mas a Joana também. E ele não é espiritualista? A Joana também fala isso. Como é que é o nome dele? Guggenbill Craig, eu não vou saber. Guggenbill com H, G-U-H. Mas a Joana também fala. Craig. O Espiritismo fala. Então, o que o casamento é em favor de salvar as almas. Não vamos deixar felizes. Saltitantes, vendo passarinho verde, correndo pelos campos. Mesmo fortalecido, eu creio que um relacionamento é uma coisa que vai no céu. É o que precisa a tua alma. Não o que quer, mas o que tu precisa. Para evoluir, para salvar a tua alma. Mas aí precisa que tu puder não cair de novo na questão da necessidade. Da alma, não do eu. Mas quem vai enxergar? Então aí que entra o terapeuta, aí que entra a ajuda externa, porque eu vou enxergar o que precisa da minha alma. Mas é um processo. Mas tem pessoas que com o tempo quando conseguem, digamos assim, desmanchar as ilusões, e se não sai muito rápido a relação da tempo, né? Vão podendo ver o sentido que teve aquela relação, né? E não quero dizer que todas as relações das nossas escolhas são para salvar a nossa alma, esse que é o problema. A maioria não é, né? E por isso que elas acabam entrando em conflito, mas o sentido psicológico do casamento, do Gabriel Craig, é isso. O casamento, ele serve, ele se constitui através desse exercício de salvar a alma, em favor da alma, e não do nosso ego. E aí realmente o buraco é matemático. É justamente isso que acontece na dinâmica reencarnacionista, né? Já acaba vai ter que casar com a pessoa que a gente mais quer está longe, né? Quer estar mais longe, mas é que realmente tu precisa enquanto um espaço de convivência, porque a familiaridade dissolve viver o mesmo drama, suportar as mesmas dores, compartilhar as mesmas questões, faz com que a gente possa entender mais o outro, mesmo com os atritos, confusões, né? Porque o outro é sempre visto como um inimigo, né? Aquele outro que é aquele que é o diferente de ti. Por ser o diferente, ele é o rejeitado, o que ameaça, né? Então a noção do outro é a noção da sombra junguiana, né? A sombra é aquele outro dentro da gente que a gente não consegue reconhecer, mas que nos pertence, né? Então, aquele que é da outra religião, né? Os fundamentalistas islâmicos, judeus, o outro é o diabo, né? Tu falou da sombra? A sombra. Mas ele está psicologizando Não, a relação. Não, a relação, o amor não pode psicologizar, é um mistério. Sim, mas agora tu falou da sombra para explicar o quê? As relações humanas. Que não é amor, então. Não verdadeiro. Não, o amor, tu pode psicologizar e entender. Eu estou falando de relacionamento com o psicólogo, estou dizendo que a proposta psicológica por relação é o sabedoria da alma, isso é um entendimento psicológico. Mas o que move o amor entre duas pessoas, isso não tem como psicologizar. O amor, a relação tu pode falar, mas o amor, o que move o encontro, o que impulsiona o encontro, isso não pode entender a relação. Quando um casal vai para terapia de casal, vai entender essa relação. Mas não vou questionar o amor do outro. No sentido de que não pode fazer um cálculo para escolher alguém. Exatamente. Nesse sentido, não. Diz o amor verdadeiro, não
E compartilhar as situações, os sofrimentos, as dores, ou as alegrias. Aí você que ela disse lá, que não dá para fazer cálculo para encontrar o mundo. Eu acho que na verdade é um processo, né? Não existe uma pessoa pronta, é aquela pessoa. Hoje é aquela pessoa, amanhã é outra. E eu também sou. A gente Aqui tá. Tem que montar um pacote. Tem que desenvolver. Vamos pensar o seguinte: duas coisas. Amor não necessariamente compõe casamento. Tá? Não é sinônimo de casamento. Casamento é sinônimo de amor. Vamos começar com isso. Outra, essa coisa do amor incondicional não tem a ver com relação. Tá? O amor é incondicional, mas a relação não é incondicional. A relação está condicionada a certas coisas. Apesar de tu amar uma pessoa, pode ser que não há condições de relacionamento. Não existe um amor incondicional. Oi? Existe O amor é incondicional, mas a relação não. Mas existe um amor incondicional. Existe. Eu amo ele apesar de tudo. Mas não quer dizer que eu possa conviver com ele, me relacionar com ele. Isso é muito a ver. Eu posso amar incondicionalmente. Eu posso amar incondicionalmente. Eu não necessariamente me relacionar. Mas vamos pegar o próprio exemplo que a gente estava já seguindo aqui há tempo, que é o da renúncia. Eu dá? Renúncia. Ele é emocional. Ela ama ele incondicionalmente, mas ela dizer, eu não posso vir casada contigo. Aquilo que tu quer, tu não vai ter. Quer dizer, o fato de eu te amar não implica que eu tenha que me relacionar nesse nível contigo. Aí entra a alma, né, que tu fala. Então, a necessidade da alma. A tua necessidade é outra. Né? Eu posso até vir com alguém, companheira de fé. Então, nem sempre tu vai encontrar alma gêmea no lugar. Para um casamento. De A casamento. gente pode encontrar uma gêmea no amigo, Na mãe, no pai, No caso da Alcione, houve uma ela tem uma estratégia ali, uma coisa bem racional. Não posso me casar contigo. Então, não é uma coisa assim subjetiva, é racional mesmo. Objetiva. É objetiva. Ela sabe o que ele precisa. Isso é amor. Ela se arvorou a dizer o que ele precisava. Sim, ela compreendia verdadeiramente a alma Dele. E ele não. Ele não. Ela amava ele. O amor, na verdade, é uma compreensão real do falando da Alcione, ela realmente entendia que se ela ficasse perto dele, muito perto, ele ficaria desfocado do compromisso dele. E ela não estaria ajudando ele. E por amor a ele, ela renunciava a estar perto dele. para que ele crescesse. Para que ele crescesse. Mas, por amor a ele, também se sacrificou para estimular e estar mais ou menos perto dele. Já que não está perto, está mais ou menos perto como uma irmã de crença, de trabalho espiritual. E se tudo der certo, no final da vida a gente vai ficar junto. Quer dizer, tu trabalha daqui, que eu trabalho dali, e no final a gente se encontra como um prêmio. Né? O apoio, né? Um apoio, um Mas estímulo. mas então, Porque pode tem um não estar. relacionamento. De alma. Tem um relacionamento. Mas não de casamento. Não necessariamente, Não, mas quero- nós vamos focar só relacionamento. Não, agora está no nesse momento. Estamos precisando chegar mais amplo. Mas é que acaba levando para A gente está na questão. Cooperar a vida, a religiosidade. É que aí que está. Então, esse discurso, eu encontrei minha alma gêmea e não resisti, é um discurso que não se justifica só por ela alma gêmea. Pode tu estar enquanto a tua alma gêmea, não quer dizer que isso resulte, implique necessariamente no casamento. Tá. Né? Ou numa vivência sexual. Né? Eu estou pegando isso justamente para que essas coisas é muito comum. Né? E eles podem estar em grau de crescimento diferente também. É o que aconteceu com os dois, né? Da Alcione. Foi aquilo que tu colocaste É, um o pouquinho ninguém- antes. O livro Renúncia, ela estava muito mais desenvolvida do que ele. Então, o casamento é uma coisa, amor é outra. Quando vem junto, daí realmente
do que envolve um relacionamento, porque é uma trabalheira. Né? Até porque cada um é único, né? E tem culturas diferentes, né? Tem história de vida, história familiar, culturas familiares, neuróticos, diferente de educação, projetos diferentes, e assim vai. Fora o passado. Uma coisa que eu estava pensando é que essa busca objetiva, eu acho que é muito difícil, principalmente nos jovens. Eu me parece que é uma busca objetiva, ou seja, enxergar o outro aquilo que ele realmente é. Não é uma busca objetiva. Não subjetiva, não. A busca nunca é muito objetiva. Tá? Se o amor é um mistério, ela não pode ser objetiva. Porque tu não alcança o que move. Então, é simplesmente tomado, né? Quando se apaixona, tu não consegue dizer porque é subjetivo. Mas a relação tem que ser objetiva. É diferente. O amor é um mistério. Mas na medida que tu se apaixona pelo outro, tu tem que ver, né? Que o cara tem isso, tem aquilo, né? Que ela tem isso, tem aquilo. Tu tem que enxergar a pessoa e não ficar na subjetivação dos teus anseios internos, dos teus arquétipos, tuas necessidades, assim por diante. E daí tu vai poder compor com a tua realidade. Sim, eu não gostaria que o meu marido arrotasse, botasse os pés, chuva dentro dele em cima da mesa, para ver TV e não sei o quê. Mas né, eu gostaria de que ele fosse um pouquinho mais gentil e educado, né? Mas, né, vamos tentar conciliar isso por você. Digamos um pouquinho aqui, vamos fazer um trabalhinho, vamos mostrar para ele que é interessante, né? Talvez um dia ele compreenda que esse o parceiro também faz coisas que ele não gosta. Assim como ele bota os pés na mesa e eu posso não gostar, eu também faço coisas que ele deve ter. Claro. E sim, se a gente vai fazer uma lista de queixas, ela é bem bonitinha, né? Que a mulher fala demais, porque ela quer entender tudo, porque ela é isso, porque é aquilo, e assim vai ter uma piadinha, vocês conhecem. Mas isso sim tem uma razão, se a gente vai analisar espiritualmente, né? Se a pessoa tem uma relação que um dos dois tá, é mais agressivo, mas aí eu acho que a gente tem que perguntar o que Deus quer me mostrar com isso. De repente eu tenho que aprender a ter mais paciência, mais tolerância. Não é o porquê, é o pra quê. Pra quê? Pra quê? Não, a porquê, aqui que eu fiz no passado. Não é. Não vai estar com essa criatura aqui. Aquilo está em função do meu mas o crescimento pra quê? espiritual. Pra quê? O que está servindo para mim? Pra mim, eu estou aprendendo com isso. Que desafios são esses? Exatamente. Porque é um desafio na verdade. Mas uma coisa interessante falasse que o homem tem características, a mulher também, né? De comportamento, de postura. Tem coisas que são mas a gente sabe que o espírito é assexuado. Ele hoje vem homem, amanhã vai vir mulher. Então, onde é que ele busca essa característica do espírito? É arquetípica. Existe uma força masculina e qualidades masculinas, existe uma força feminina. Quando tu vem, a princípio, né, com um ego masculino, o aspecto masculino está mais consciente e o feminino fica mais inconsciente e vice-versa. Claro que tem homens muito femininos e mulheres muito masculinas, mas existem padrões mais ou menos, né, do polo mais positivo, o mais negativo das forças espirituais que ele tem. Agora tu vê, tem características que são culturais, masculinas, que com o tempo talvez essas pode ser que vão sendo menos marcantes, né? O que é homem, o que é mulher, mas existe essa questão do gênero, né? E tem até uma piadinha que tem, não sei se vocês conhecem uma piadinha, tem uma doutora na internet, tá domingo de tardezinha, noitezinha assim, ele está levando a noiva, a namorada para casa e está um silêncio no carro. Depois de 10 minutos ela começa a pensar. Daí eles mostram o pensamento dela. O que será que aconteceu com ele? Será que foi porque aquele dia aconteceu tal isso? Mas ele está assim. Tem aquela harmonia que foi. E ela começa. Vai duas páginas. E eu não
pode ser o silêncio dele. E aí vem o pensamento dele. Putz, meu time perdeu hoje. Ainda bem que eu dei uma trepadinha, né? Acabou a história. Então, isso é uma diferença muito do. As mulheres são muito mais. Não, elas têm um interno mais vivas, né? E mais, digamos assim. Paranoico. As imaginativas. Tem uma amiga que é psiquiatra, que diz, Gelson, me põe com um time de futebol que estou bem feliz, mas uma rodinha de mulher, eu não aguento. Depois está ficando receitinha, diz o receitinho daqui. Não é comigo, mas eu sei. Depende da cada pessoa. Mas uma questão, é condição para a evolução essa relação conjugal? É condição? Olha, existe a lei de sociedade, né? Que é uma das leis naturais. Né? Então a gente não vive sem ninguém. Agora, até onde esse estar junto é necessário, a gente vê espíritos que fazem uma caminhada mais individual, a própria Joana de Ângeles, né? As encarnações dela, né? As 3, 4 últimas. Mas foi casada lá. Foi, como Joana de Cusa foi casada. Mas depois as outras todas, então depende do que necessita a tua alma. Né? Eu acho que em algum momento, né, o conhecimento ele tem que ser completo em todos os espíritos, né? Se ela não viveu agora em algumas encarnações, nesse ponto da história da vida dela, ela não está vivendo essa questão conjugal e tal, em algum momento ela vai ter que viver isso. Pois é, eu não sei. Eu acho que até assim, até o mal, todo espírito tem que provar do mal, porque como é que tu vai evoluir sem conhecer, sem dizer, o cara aquele. Aí eu questiono até assim, de repente, a questão do livre-arbítrio em alguns momentos, até estudando, participando aqui desse grupo, eu comecei a descobrir assim que o que acontece? O livre-arbítrio, por exemplo, quando a gente estuda aqui e vê que existem padrões de comportamento, de alguma forma, em algum momento, a gente está até. Tu é direcionado, você acha que a gente vai conquistando a liberdade, o livre-arbítrio ao longo do tempo. E nós não estamos nessa fase de plena liberdade ainda. Mas nós estamos condicionados, dentro de uma forma ainda. Aos poucos se libertando. Mas lá o nosso o self, o espírito, a sua essência, sempre vai estar optando, mesmo dos constrangimentos da vida, com certeza. Não estou pregando aqui que a gente está enlatado dentro de um trilho, né? Evidente que a gente tem. Agora tem o Emmanuel fala que tem espíritos que acenderam em linha reta, não conheceram o mal no sentido de mas eles fogem a minha ideia de foge a minha ideia de evolução, porque Pietro Baldi também ele admite que pode haver uma. Porque aí é mais fácil, né? Porque aí tu não tem esse tipo de aprendizado tão difícil. Porque tu não precisa. Mas tu conhece o mal olhando para ele, né? Não precisa tu ter que viver. Não precisa ser o agente do mal para. Não. Até porque tem gente que vive o mal e não tem consciência também. O fato de tu viver o mal. Mas tu vai viver as consequências. Mas aqui não, mas aí tu vai viver as consequências do mal. Consequentemente, tu vai conseguir interpretar e analisar isso. Tu precisa queimar para poder ter cuidado com o fogo? Eu acho até isso. Eu acho que não precisa do mal, mas eu acho que o relacionamento, digamos, homem e mulher, ele enriquece na medida que tu tem que ceder, abrir mão, te quebrar, um monte de coisa. Assim como filhos, se tu fizer a opção de não ter filhos, tu também não vai ter aquele amor tão forte do como que é. Mas tem coisas que a gente tem que se privar enquanto o papel de mãe e pai. Eu acho que a experiência de ser pai e ser mãe e a experiência do casamento são muito fortes, do ponto de vista transformador. Se bem vividas, né, são experiências muito ricas. Tanto é que a gente viu que para educar a função sentimento, uma das coisas mais interessantes é o casamento. Agora, a pessoa amargar uma vida solitária, de renúncia, de
dedicação também não é fácil, né? Não ter uma alminha para colher quando chega em casa, né? E esquentar seus pezinhos. Tá bem? Ou seja, qualquer escolha que tu faça, vai ter seus prós e contras, né? Mas eu acho que esse é um tipo de pessoa, né? Tem outras que se bastam. Não, tem gente que se bastam, né? Se bastam, e tanto casada como não casadas, tem a sua história, né? Isso é interessante. A gente não pode depender do outro, mas a gente que abdica mesmo, né? Abdica em nome desse algo maior. Por exemplo, o Divaldo, o Chico Xavier, a Teresa de Calcutá, né? Que não só lei num casamento, né? Uma série de coisas, né? De uma vida social, de uma vida de liberdade, de escolhas, de ir e vir no mundo, né? Isso foi realmente uma dedicação extrema. Né? E eu acho que foi sem sofrimento. Oi? Eu acho que foi sem sofrimento. Essa escolha de... depende. Sem sofrimento? Eu acho que sim. No caso do Divaldo e do Chico, está muito mais próximo de nós, mas... Porque senão vai ficar uma coisa meio... Mas dependendo da evolução de espiritualidade de cada pessoa, eu até acredito que existam algumas que façam opções em que determinados momentos fraquejam. E aí se fortalecem de novo e seguem em frente. Sim, aquele que foi morto por abelhas, aquele médico que foi morto por um enxame de abelha, ele está se perdendo no processo dele, e aí ele resolveu levantar ele. Quem? Um daqueles médicos do Arigó, que é do Dr. Fritz, né? Um desses que incorpora o Dr. Fritz. Eu não me lembro agora qual que é. Eu só conheci o Arigó e o Edson. Não, teve aquele que era engenheiro, né? Que ainda está vivo, né? Lá de Minas. Jerônimo, não? Não é Jerônimo. Não, Jerônimo. Teve mais de dois, não teve só. Nós conhecemos só o Edson. Eu me lembro disso aí. Mas tu disseste que esse foi levado para a espiritualidade porque estava desviando... Estava falhando. Sim, porque ela estava Tem até um livro do Manuel Filomeno de Miranda que fala dele, desse médico. Mas ele foi culpado de falhar? Sim, ele comprometeu e começou a dizer. É para não se comprometer na trajetória. Eu lembro de uma história, não sei se é dos livros de André Luiz, que o médico, ele vinha bem, até que começou a se comprometer cobrando. E aí ele foi tirado da pecha. Então, às vezes, até porque tinha algum merecimento para ser retirado. Eu li as cartas, Amada Teresa de Calcutá, onde ele fala assim dos momentos internos dela, com o seu professor, e teve momentos bem difíceis de sofrimento, porque ela fez um pedido. Quando ela falou assim que queria a Amada Teresa de Calcutá, ela queria sentir a solidão que Jesus sentiu quando estava na cruz. Ela com a Amada Teresa de Calcutá. E chegou um momento na vida dela que ela se sentia tão esvaziada, tão longe de Deus, tão solitária, que ela não sabia se aguentar. E quanto mais ela se dedicava para os pobrezinhos lá da ilha, mais solitária ela se sentia alimentada. Porque quando ela começou a obra dela, ela se sentia ungida com Deus, movimentada, era uma alegria, era um contágio, ela tinha toda aquela coisa assim do ideal, da esperança, e um sentimento de plenitude, exatamente isso. E na medida que ela foi fazendo o processo dela, aquele sentimento foi desaparecendo. Ela foi secando, e ficando numa situação que ela falou, e quanto mais as pessoas se aproximavam dela, mais sentiam perto dela um bem-estar, mas ela não sentia. E ela pedia, daí quando eu pedia para as pessoas na carta, o que
eu preciso de vocês é prece, para me suportar a minha tremenda solidão. Era uma solidão assim, implacável que ela sentia. E quanto mais solidão, mais ela se dedicava e orava a Deus. E ela conseguiu superar esse sentimento em vida, durante essa existência? Não sei. Mas o pedido que ela fez foi encarnado ou pré-encarnatório? O pedido. Foi no início dos votos dela, que ela pediu isso. E mesmo assim ela não se lembrou que ela tinha pedido lá atrás para poder enfrentar? Não, ela enfrentava, mas foi sofrida. Mas ela pediu? Pediu. Pode até. Pediu. O André disse, cuidado com o que você espera. Isso pode se realizar. Eles falam isso no mundo. Por isso que quando eu peço, eu sempre digo que eu não se for, meu bem. É bom colocar uma ressalva. Se for, que eu também. Delson, né? E nesse caso, a questão da relação, né? Do casal, essa questão do amor, diz que às vezes vem mulher, vem no feminino para a questão dos filhos, porque diz que quando a gente tem filho que começa a semente de descobrir o que é o amor, né? Por causa do incondicional, não sei. Pois eu não sei, eu acho que a experiência de ser pai e mãe é muito forte, mas não quer dizer que esse seja o único caminho. Eu acho que não existe um único caminho, senão a gente vai entrar dentro que só um modelito, né? De evolução. E não existe, talvez até em outro planeta, até seja diferente. Né? Então, assim, ó, pode ser mãe, uma professora que acolhe os seus alunos, se dedica, também está sendo mãe, né? Pode ser uma mãe, uma maternal, uma mãe da cultura, né? Tanto é que tem várias mães na mitologia. Na mitologia africana, o Oxum e a Manjá são mães, mas cada um tem uma característica, né? A Manjá é a mãe da mente, ela cria e gera como uma senhora da mente. O Oxum não, é a mãe que acalenta, né? E que pega no colo, são coisas diferentes, mas são mães. Tem uma passagem lindíssima que é da vida de Madalena com Jesus, que ele diz que ela vai ser a mãe dos leprosos. Estava falando há pouco que veio aqui toda a questão do relacionamento do casamento. E aí surgiu a questão de quem casa, quem não casa, se para a evolução particular do casamento. Na verdade, inúmeras pessoas fazem uma escolha absolutamente sem vínculo com a questão espiritual. Não quer casar, não se dispõe ao casamento, assim como não se dispõe à maternidade, à paternidade. E isso está ficando uma questão bem mas tem que ver se essa escolha é a escolha da alma, ou se não. Eu conheci uma senhora que ela entrou para ir, foi freira durante um tempo. E ela não tinha vocação para freira. Na verdade, ela tinha muitos anseios, né? Muito impulso, desejo sexual, afetivo. Não que as pessoas que têm sexual possam ser freira. Pode ser até ir por causa disso, até, inclusive, né? Mas no caso dela, era um obsessor, um espírito obsessor, que queria aprisioná-la, como se ela só fosse dele, uma questão de vínculo do passado, e ele não dava permissão para ela casar com o outro. E ela aceitou o pensamento dele, né? Acabou sendo subjugada mentalmente por ele, e acabou entrando na vida religiosa. Só que com o tempo ela começou a adoecer muito, porque aquilo era não era a vocação. Não era a vocação dela. E aí resolveu sair da vida religiosa e se curou. E depois ela veio conhecer uma pessoa ligada ao passado dela. E aí, talvez não fosse o espírito tão próximo, mas era uma pessoa ligada ao passado dela. E ela reconheceu essa pessoa, ele teve a atitude de reconhecer ela, e depois ele acabou tendo uma parceria.
Então, tu vê, eu acho que as relações não são muito por acaso, mesmo que não seja exatamente aquelas pessoas que tu elegeu antes do né? Tem muitas ligações no passado. Agora, saber se tu deve ou não, isso é muito difícil tu ter claro. Eu devo casar, não devo casar, essa pessoa certa, essa coisa que é complicada, né, da gente. Como avaliar, né? Porque se a gente avaliar do ponto de vista de um critério ideal também, né? Não, esse homem ele não é bom para mim porque ele bebe, ou porque ele é agressivo, ou porque ele não conseguiu uma conquista ainda profissional, são critérios que eu estou colocando, mas os critérios espirituais, é justamente eu dizer ele está na minha vida porque eu não tá, né? Ou se ele não funciona bem profissionalmente porque também tem uma ligação no passado onde ele e assim por diante, né? Então é difícil tu ter critérios objetivos, né? Então tem que confiar mesmo nessa intuição, nesse impulso interno, né? E depois avaliar, né? No que tu vai se relacionando, tem que ter um namoro, né? Hoje em dia as pessoas não namoram mais, né? Elas ficam, depois ficam, né? Mas para poder realmente avaliar se aquilo é um movimento profundo, não, né? Então realmente eu acho que hoje em dia as pessoas estão muito confusas em relação aos seus movimentos, né? E tem essa ideia de que tem que experimentar de tudo e de todos, né? Homem, mulher, cada semana uma pessoa diferente. Então as pessoas vão perdendo as referências, né? Das referências internas, né? Vão criando outras necessidades subjetivas e não conseguem ouvir a voz interna do self, né? Da consciência, da voz. Muito absorvidos com as coisas do ego, não sei o que fazendo. Isso dito racionalizar, assim, de optar por alguém que seja assim, ou seja assado, nos casos mais, como é que eu vou dizer assim, moralmente duvidosos, o melhor é que se racionalize mesmo. Né? Pois é, e quem é que vai encarar a criaturinha? Alguém tem que encarar, né? Agora tem gente doida, gente complicada, gente com problema não pode casar, né? Ninguém vai se. Mas não comigo, tem que se a gente pode evitar encrenca, não é melhor? Você que está direcionado para isso. Está ali, ó, está teu endereço ali. Essa que é a questão, né? Porque algumas vezes não cabe encrenca. De repente a voz da intuição está dizendo não vai por aí. Eu acho que é uma maneira da gente evitar, de alguma forma, evitar a projeção de coisas, de idealizações minhas, seria de pegar características do senso comum, por exemplo, agora há pouco dessa uma situação de que a pessoa bebe, que a pessoa fuma, que a pessoa é jogatinha. Então, digamos que na sociedade que a gente vive, esses valores socialmente não são aceitos, né? Então, uma maneira de eu evitar que eu fique idealizando poderia começar os filtros por essas coisas mais universais, né? E aquelas coisas mais pessoais, mais individuais, deixa para esse amadurecimento durante uma relação mais prolongada, sem ser os ficantes, né? Pois é, Adalto, mas justamente esse critério não pode ser o critério mais. Mas aí ele está falando, o Walter está fazendo. Querendo calcular. Como é que é a questão? E a escolha Não, mas inconsciente. como é que é que como é que tu chamou? Eu não estou psicologizando, né? Psicologizar o amor, não, né? Não é isso. É assim, ó. Claro que é. Essa coisa da escolha é complicada. É complicado. Eu acho quase que lotérica. às vezes tu pensa que está escolhendo, mas você não está escolhendo. Você está sendo levado pela coisa. Tu está escolhendo no sentido de aquilo que tu precisa e não aquilo
aquilo que tu gostaria. Tu está indo por impulso daquela questão que tu trouxe como coordenação de outra vida. Né? Sim. Então, tu trabalhar. É por isso que tu tem que ter a paixão. A paixão, quando Eros flecha, ele cria uma necessidade para ti. Tem alguma coisa daquela pessoa que, por algum motivo estranho, te gera fascínio e terror. Mas, mesmo com medo, receio, tem algo que te fascina. Aí tu fica, né? Naquele dilema e tu entra. Aí tu vê que o terror é muito maior do que o fascínio, né? Mas tu já entrou. Se a pessoa bebe, a pessoa casa e não vê que a pessoa é alcoólatra. Não enxerga, porque esse Tá é inconsciente. Então, assim, hoje vê que a barba é azul, mas não dá bola. Mas não é tão azul assim. Tá ali na cara, mas a gente não dá. Não é tão azul assim. Mas claro, agora saindo um pouco da questão do casamento, né? Opa, já estamos no final. Não, só dizer que independente do casamento, as relações de parceria, seja por for de amizade, de trabalho, vão sempre envolver também essa questão das projeções. Então, essa questão da objetividade, ela vale para qualquer relação. Né? A gente não pessoalizar, né? Vamos para o pessoal e tentar objetivar o máximo. Se a gente consegue objetivar, a gente consegue ter uma capacidade de não ser tomado emocionalmente e poder lidar de maneira mais tranquila com aquela realidade. Ok, gente. Então, semana que vem a gente muda de tema, porque já está sexualidade, né? Vai dar uma esticadinha nesse tema. A gente já ficou. É Se nós sexualidade. voltar com o relacionamento, é a terceira parte, psicopatologia e terapia de Joana. É aqui que tu quer entrar? Sexualidade depois. A coordenação pedagógica está Aonde não supervisão escolar. Agora nós É sexualidade. Semana que vem é sexualidade. Eu gostaria que vocês dessem uma olhadinha também no Missionário da Luz. Trouxesse o Missionário da Luz. Qual? Missionário. Algum capítulo especial? Por que a gente lê alguma coisa desse? Não, eu quero ler com você. Ler com calma. Tá, qual é o capítulo? É sexualidade, mas. A parte 3 é sexualidade. Nós estamos entrando na terceira parte do último. É mesmo, a gente está quase terminando o ano. Foi uma amarelinha. E nós terminamos até dezembro, gente. Isso aí. Tinha que ter uma extensão. Não achei isso. Como é que fica o diploma? Achou? Não. É nos itens. Nos itens. Aqui, ó. Essa é a página. Tá. Como é que eu colocaria isso? Minha página? Pegar uma página 15. Estabelecido, salto mesmo. Só que conforme a edição mudou um pouco a página. Tá. Ok. Então vamos